Olá, crianças! Bem-vindos a mais um culto infantil da Igreja Congregacional do Encantado. Antes de eu começar a história de hoje, eu quero estar parabenizando as nossas alunas do culto infantil, Ana Carolina e a Manuela, que completaram mais um ano de vida no dia 3 de julho. Parabéns, meninas! Que Deus abençoe vocês e que vocês cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Então, vamos à história. Era uma vez 3 porquinhos: Heitor, Cícero e Prático. Eles eram 3 irmãos e eles viviam lá na floresta, na casa da mãe deles. Até que um belo dia, eles resolveram sair da casa da mãe e construir as suas próprias casas. Prático logo disse: "Eu quero construir a minha casa de tijolo." E ele trabalhou duro para construir a sua casa de tijolo. Os irmãos Cícero e Heitor riam muito dele, porque sabiam o quanto de trabalho ele ia ter para construir a sua casa de tijolo. Falaram: "Eu não." E aí, um decidiu construir a sua casa de palha e o outro decidiu construir a sua casa de madeira. Até que um belo dia, cada um vivia na sua casa. E apareceu um lobo na floresta. E ele rondava pela casa dos porquinhos. E aí, ele queria comida e ele queria abrigo. E aí, ele bateu lá na porta do porquinho da casa de madeira, Heitor. Heitor olhou, espiou, viu que era o lobo. Se escondeu debaixo da cama. E o lobo disse: "Abre esta porta e me deixe entrar. Se não abrir esta porta para eu entrar, eu vou soprar até ela voar." Foi assim que aconteceu. O lobo encheu os pulmões e soprou contra aquela casa. E derrubou a casa. A casa feita de madeira não era forte o suficiente. Com o encher dos pulmões e o soprar do lobo, ele derrubou aquela casa. Heitor saiu correndo desesperado e se escondeu na casa do irmão Cícero. O lobo, não satisfeito, foi lá bater na casa do irmão de Cícero, do irmão de Heitor. E aí ele bateu. Bateu a segunda vez. E disse: "Abra esta porta e me deixe entrar. Se não abrir esta porta para eu entrar, eu vou soprar até essa casa derrubar." Os porquinhos estavam apavorados. Os dois se esconderam debaixo da cama e não abriram a porta para o lobo. Pois bem, o lobo encheu os pulmões, encheu mais um pouquinho e soprou. Pois é, a casa de palha ele também derrubou. Logo os porquinhos saíram correndo e foram se esconder atrás da casa de tijolo, que era a casa do irmão Prático. Aquela casa que ele demorou muito tempo para construir. Isso mesmo, ele teve um trabalho árduo, mas ele construiu a casa de tijolo. O lobo, não satisfeito, foi bater aonde? Lá na casa de Prático. Bateu a primeira vez. Bateu a segunda vez. Os porquinhos já estavam escondidos debaixo da cama, cheios de medos e aterrorizados com aquele lobo mau. Mas o lobo disse: "Abra esta porta e me deixe entrar. Se não me deixarem entrar, eu vou encher os pulmões e vou soprar até esta casa derrubar." E foi assim que aquele lobo fez. Encheu o pulmão
pela primeira vez e soprou. Algo estranho aconteceu. Ele não conseguiu da primeira vez derrubar aquela casa como as outras. Ele tentou mais uma vez. Encheu os pulmões e... ele não conseguiu derrubar. Ele já estava cansado de tanto soprar. Mas ele tentou a terceira vez. E ele não conseguiu derrubar a casa de Prático. Os porquinhos ficaram todos animados lá dentro, debaixo da cama, ainda apavorados. O lobo, cansado, foi embora sem ter um lugar para ficar e bem assustado por não ter conseguido derrubar aquela casa. E os 3 porquinhos se uniram e tinham aonde morar, porque o irmão Prático, ele foi prudente. Ele construiu a sua casa de tijolo. Podia vir o vento, podia vir a tempestade, ou até mesmo um lobo bem mau para poder soprar e tentar derrubar aquela casa. Mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque ele trabalhou duro, ele se esforçou, ele perdeu tempo, mas ele tinha uma casa firme, em pé e forte, sem que o lobo pudesse derrubar. Olá, crianças! Espero que tenham gostado da história que eu contei dos 3 porquinhos. Eu tenho certeza que vocês já tenham ouvido alguma vez essa história na escola. Tem uma história que ela é bem parecida com a história dos 3 porquinhos na Bíblia. Isso mesmo, é lá no Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi um sermão em que Jesus ensinava para as pessoas, ensinava para a multidão várias coisas que eram básicas para o crente viver, para o crente praticar. E aí, no Sermão do Monte, lá em Mateus 7, no versículo 24 até o versículo 29, conta uma história de 2 casas. Era uma casa que foi construída na areia e uma casa que foi construída sobre a rocha. É assim, aquele que ouve as minhas palavras e pratica é como um homem que é prudente, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a ruína sobre aquela casa, mas ela não cai. Sabe por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha. Ela está edificada sobre um fundamento firme. E aí pode vir o vento sobre aquela casa que ela não cai. É como aquela casa de tijolo que o porquinho construiu. Veio o vento, pode vir a tempestade. Nesse caso veio o lobo, soprou contra aquela casa e ela não caiu. Ele perdeu bastante tempo tentando fazer aquela casa e ela não caiu. Agora, a Bíblia diz daquele homem que é imprudente, que ele constrói a sua casa sobre uma base de areia. Pois é, quando vem o vento, quando vem a tempestade, aquela casa, ela não se mantém de pé. Ela cai, porque ela não está construída sobre um fundamento firme, sobre a areia, que logo se desfaz. Pois é que nem a casa de palha e a casa de madeira. Elas não foram firmemente construídas e quando veio o sopro do lobo, elas derrubaram. Aonde que está sendo construída a sua vida? Nós somos templo do Espírito Santo e nós somos a casa. E você? Aonde tem construído a sua vida? Você tem ouvido os ensinamentos de Jesus e tem praticado? Você tem ouvido a palavra de Deus e tem praticado? Se você ouve a palavra de Deus e obedece, você é aquele homem prudente que constrói a casa como a de tijolo, que constrói a casa sobre a rocha. Jesus é o seu fundamento. Podem vir os tempos maus, o dia ruim, e ainda que você se entristeça ou se abale, você não vai cair, porque Jesus é o teu alicerce.
Agora, se você não estiver ouvindo a palavra de Deus e não estiver praticando esses ensinamentos, é como se fosse a casa de madeira ou a casa de palha ou a casa construída sobre areia. Vai vir a tempestade, vai vir o tempo ruim, vão vir as adversidades e você não vai conseguir permanecer de pé, porque o seu fundamento não está em Jesus.